caminhando para o final. É, então, as considerações finais, né? Necessárias ações de cooperação entre as organizações, colaboração da população, promoção da educação ambiental no âmbito municipal e que demandem baixo custo, né? Foram elucidados alguns objetivos inerentes ao desenvolvimento de cidades sustentáveis, descrito na plataforma Agenda 2030 da ONU, na seção intituladas Como Cidades e Comunidades Sustentáveis, especificamente na subdivisão que aborda gestão de resíduos municipais. E apresentado uma situação problema de conscientização e uma proposta de ações práticas de educação ambiental quanto aos procedimentos de coleta de lixo na cidade de Franca. Aqui as referências, mas só para constar, porque eu sei que está ilegível, né, pelo tamanho. E aqui eu assisti um webinar da equipe Eu Reciclo, e eu achei muito interessante e triste ao mesmo tempo, né? Porque os materiais reciclados, eles têm valores diferentes, os valores comerciais. O alumínio, sem dúvida, ele atingiu um patamar que nós gostaríamos que todos os outros materiais recicláveis atingissem também, porque tem uma máxima nesse meio que fala que uma latinha, quando cai, nem se escuta ouvir o barulho dela no chão, porque alguém já pegou, né? Porque o alumínio tem um alto valor de mercado. Porém, o vidro, que é a sílica e a areia, não tem valor de mercado. Então, é descartado muitas vezes nos lixões, inclusive pela coleta seletiva. Porque, às vezes, nem para as cooperativas tem valor. Às vezes, é mais caro para elas levar para alguém que faça uso, né, desse material, então elas preferem até descartar nos aterros sanitários, né? E o vidro leva centenas de anos, né, para se decompor. O plástico, ele tem valor flutuante conforme a cotação do petróleo. Então, algumas vezes, alguns sucateiros, eles até guardam para ver quando o dólar tem uma elevação, aí eles vendem. Senão, fica lá retido até aguardar um valor melhor. Então, assim, eram dados que eu não tinha conhecimento, né? Achei muito interessante. Essa equipe Eu Reciclo é uma organização da sociedade civil, na qual eles, com esse selo, é uma espécie de certificação que eles dão às empresas. Então, por exemplo, uma empresa aqui em Franca não consegue reciclar o seu próprio lixo. Então, o que ela faz? Ela contrata essa Eu Reciclo. A Eu Reciclo faz um levantamento da quantidade de quilos de materiais recicláveis que essa empresa produz, compra esse material, né? E a empresa paga pelo serviço. Então, assim, é uma empresa que não vai fazer a reciclagem do próprio material, mas ela vai pagar pelo serviço de quem faça, né? E aí, essa Eu Reciclo tem a obrigação de reciclar, de passar pela logística reversa, né, nas indústrias que utilizam esses materiais. Então, toda a responsabilidade de reciclagem fica para ela. E aí, ela devolve esses créditos de reciclagem, né, informa a empresa, ó, a quantidade de quilos de materiais que você produziu, eu consegui reciclar para você na empresa tal, né? Então, é muito interessante. E aí tem produtos que já saem da indústria com esse selo.
de que faz parte dessa empresa, né, de reciclagem. Então, mesmo que ela não recicle o seu material, o seu lixo, mas ela contribui para que a empresa seja responsável por isso. Aqui outros dados desse webinar da Eu Reciclo traz um compartilhamento de responsabilidades entre o Ministério Público e a logística reversa das empresas, né? Que uma das quais a Eu Reciclo trabalha, mas a Eu Reciclo não é a única. Nós temos várias outras ONGs, a Mãos de Lata, por exemplo, e outras tantas que eles citaram durante a fala deles. Trazem aí que o poder fiscalizatório para cumprimento da logística reversa é, sem dúvida nenhuma, imprescindível, já que nós ainda não temos a ética como um uniforme, né? A gente precisa da fiscalização. E ele traz um bom exemplo, que é a cooperação entre o Estado de São Paulo e a CETESB, que vincula a licença ambiental com a licença de funcionamento, né, para determinadas atividades. Então, isso faz com que haja uma preocupação e um impacto ambiental diferente, né? E como será a logística reversa pós-Covid-19? Então, tem um grande trabalho, uma grande responsabilidade dessas ONGs, né? Os órgãos públicos e de controle, os tribunais de contas dos municípios, unidades de triagem, material, equipamento, e algo que eles colocaram, que é imprescindível que haja um salário inicial mínimo garantido para essas pessoas que estão na linha de frente, né? Como é o caso agora das 40 famílias, né, que estão em casa, e todo o material reciclável que poderia estar indo para a Cooperfran está indo para o aterro sanitário, né? Ainda hoje eu liguei na Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Franca e para perguntar se continua suspenso mesmo a coleta seletiva, se todo o lixo reciclável está indo para o aterro, continua indo para o aterro sanitário, e a informação foi que sim, mas que informalmente, inclusive quem me deu essa informação falou que faz isso na casa dele, que como está suspensa a coleta seletiva, ele separa o lixo e coloca na porta de casa que os catadores de lixo estão pegando, né? Então, assim, algo informal. E eu questionei a ele por que desses materiais não continuarem a coleta e fazer uma quarentena lá na Cooperfran, né? E ele não soube, ele repetiu que está suspenso o serviço, né? Mas alguns países e alguns estados, inclusive, estão fazendo quarentena, não suspenderam a coleta, mas suspenderam a triagem. Então, o material continua indo para a cooperativa, mas fica lá por um tempo determinado para que haja uma certa segurança. Mas aqui em Franca continua suspenso. Outra notícia boa que traz aí o movimento Lixo Cidadão, e foi noticiada no Facebook, mas é uma notícia do jornal SP1, que está disponível nesse link para quem quiser assistir na íntegra. A matéria demonstrou que o lixo proveniente da varrição das ruas de São Paulo caiu em 56% desde o isolamento social. E, junto com isso, as pessoas parecem estar mais atentas à separação e descarte correto dos materiais. Então, a mudança de hábito já representou um aumento de 25% na coleta seletiva, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
um aumento de quase 1.000 toneladas de recicláveis coletados. Então, ou seja, ela não foi suspensa a coleta, foi suspensa a triagem. Muito do aumento da coleta seletiva se deve ao grande número de embalagens descartáveis provindas de entregas a domicílio, que cresceram bastante com as pessoas isoladas em suas casas, né? Que as pessoas continuem se conscientizando e fazendo cada um a sua parte. E para encerrar, eu trouxe aqui algumas palavras, mas eu acho que pelo adiantar da hora, e acho que todos já não devem ter muitas dúvidas em relação a essas palavras, mas se tiver, a gente pode conversar numa próxima. A diferença, né, entre reciclável, reciclado, biodegradável, composteira, compostagem, composto. Algumas eu coloquei aqui o significado na frente. E aqui eu trago o jardim daqui de casa e a minha composteira, né, que eu estou num dilema ético, porque ela está pequena, pela capacidade que eu preciso, que eu precisaria pelo menos de mais 2 caixas dessa, porque ela, assim, o material fica aqui uns 60 dias, né, até se decompor. Então, eu precisaria de mais umas 2, porque conforme você vai cozinhando em casa, essa caixa, ela enche rapidamente, em 2 semanas, mas aí depois precisa ficar 60 dias fechada, na capacidade máxima para se decompor o material, né? E aí depois eu uso esse composto no próprio jardim, tá? E finalizo aqui com alguns contatos e com a minha pitica aí, que acaba interrompendo os vídeos toda semana, é por isso que eu sumo de vez em quando e volto, porque eu tenho que dar atenção para ela. Hoje ela tá lá com meu esposo, tá dando um trabalhinho, estou escutando ela daqui. Mas é isso, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho para o grupo e estou à disposição para o que vocês demandarem. Obrigada. Andréia, antes assim, de fazer algumas considerações do que você falou, que tem algumas que foram bem bacanas, eu tenho uma dúvida que eu acho que talvez você possa esclarecer. Quando a gente pega uma coisa que já foi reciclada, ela pode ser reciclada outra vez? Dificilmente. Por exemplo, o saco de lixo, aquele preto, né? Ele é reciclado. Ele não é reciclável. E ele não é biodegradável, né? Então, ou seja, a gente coloca muitas vezes o orgânico dentro dele e ele vai para o aterro sanitário e só para decompor aquela casca de plástico vai demorar mais tempo do que o que está dentro, né? Então, correto seria, por exemplo, nos banheiros, se a gente usasse saquinhos de papel, né? Que eu já vi em lojas de embalagens, que é super barato. Eu só não consegui ainda achar o tamanho correto. Mas os saquinhos de papel, aqueles saquinhos de papel de pão, seria o mais apropriado para jogar os rejeitos do banheiro, por exemplo, no aterro sanitário, né? Que não se colocasse dentro de sacos plásticos. Então, o reciclado, nem sempre ele vai ser reciclável, né? Porque esse é um mercado que precisa ser melhor pensado. Outro dia eu fiz um orçamento e eu queria que fosse em papel reciclado, o reciclato, né, que eles chamam, né? Exatamente porque o nosso projeto tem todo esse vínculo com a sustentabilidade. Eu queria, o reciclato é mais caro do que o papel branco. Isso não tem lógica, né? Alguém tem que pagar mais. Para fazer um reciclato é mais caro do que fazer um papel novo, então tem que pôr uma taxa em cima do papel novo correspondente à futura reciclagem dele. Eu não sei, esse negócio está mal pensado, porque as pessoas não vão querer usar o reciclado se o outro é mais barato. Mas tem uma questão aí também. Chamam de greenwashing, né? Que é pintar
uma empresa de verde. E nem sempre esse produto é realmente verde, né? Então, por exemplo, se colocar greenwashing na internet, nas imagens do Google, você vai ver produtos que não tem nada de sustentável, né? Por exemplo, fralda, né? Coloca lá que é feito de fibras de algodão, mas toda a tecnologia que é utilizada na fralda é para ficar 400 anos no mínimo no meio ambiente, né? Eu tive um professor de matemática no Museu da Matemática em São Paulo que falou que se colocassem um absorvente, uma fralda num quadro na parede, tivesse aqui uma erupção vulcânica, a única coisa que restaria seria a fralda ou absorvente no quadro, né? Tamanha tecnologia que foi utilizada para ser algo, como fala, resistente, né? Então, tem muitas empresas que eu não sei como que é exatamente o processo do papel reciclado, mas muitas vezes é para buscar esse apelo de sustentabilidade, esse apelo ecológico, que está cada vez mais presente, cada vez mais em alta, porque acaba trazendo um valor agregado ao produto, mas não que seja realmente um resultado, né? Não que tenha um resultado eficaz em sustentabilidade, né? Então, a gente tem que buscar muito entender o processo para saber se realmente ele é um produto verde ou ele é só pintado de verde. Gente, alguém mais tem alguma dúvida aqui para a Andréia? Maria Lídia, abre seu microfone. Estou vendo se querer falar, mas está fechado. Eu desliguei. Eu vejo que o que é importante é a educação ambiental, né? Porque se você começa lá embaixo, educar as pessoas, mesmo que não chegue na universidade, como você colocou, que o campo da pesquisa é restrito, porque não se chega lá, mas necessariamente a população aqui mais baixa precisaria saber dessas necessidades e partir dessa população a exigência. A partir daí é que se existe mudança. Caso contrário, não vai ter mudança. Porque o modo de produção é o capital, é o dinheiro. Primeiro faz pensando no dinheiro. Aí depois é que vai pensar nas pessoas. Exatamente. Por isso que a ideia é de envolver toda a população, né? E não sair um pouco do campo da academia, que eu acho que a academia é muito fechada, né? Eu sinto muito que academia com a comunidade, mas essa comunicação é muito falha, é muito burocrática. Ela não oferece, viu? Ela não oferece o feedback. O retorno disso não vem para a classe popular, do povo, a população. O retorno não vem. Andréia, como deveria vir, né? Com a Janice, que é a nossa vice, e a Janice trouxe uma ideia, porque uma coisa que a gente fala muito é fazer o diálogo que conecta as pessoas. E nesses dias de pandemia, a gente está sofrendo muito de ver o total desamparo das classes menos privilegiadas, né? A gente está fazendo trabalho de marmita, de cesta básica, de SOS Cooper Franco, estamos fazendo várias ações, mas assim, não resolve, porque o buraco é imenso, é muito grande. Então, para você fazer uma classe, não virar as costas para outra, e para conversar com a outra, porque quando você conversa, aquilo que a Luísa Helena fala com muita sabedoria, que ela fala assim, nós estamos no mesmo mar, na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Tem muita diferença do que a gente tem no meu lockdown na minha casa e no
lockdown das faxineiras lá da escola. Então, eu acho que uma grande propostas do Mulheres do Brasil, e uma das coisas que eu quero trabalhar muito agora, é fazer essa conversa, fazer essa conexão. Nós estamos fazendo isso, que é trazer as líderes de comunidade para trabalhar com a gente, porque elas vão ensinar. E eu acho também que as crianças, porque se eles não vão chegar lá em cima, né, Maria Lídia? O funil grande, talvez a gente ensinar isso para as crianças e fazer com que elas vão levando isso pela vida. Porque essa distância entre a academia e a população, ela necessita de agentes para ajudar a aproximar isso, verdadeiros intérpretes, que eu acho que é isso uma das coisas que a gente faz muito aqui no Mulheres do Brasil, é ser intérprete disso, porque você falou, está pronto a cartilha, o cartaz, foi assim que a Liliane conheceu vocês. Então, a gente precisa de conseguir patrocínios, sei lá se é isso que você está pensando, para poder colocar isso nos lugares, né? Para poder divulgar. Se é a básica que vai fazer isso, conversar com a Secretaria de Educação de Franca, que é filho de uma das mulheres do Brasil, e ver o que a gente pode fazer, porque It's Now or Never, ele foi meu funcionário, meu aluno, é filho da Elisete, é o secretário de Educação até o final do ano, então a gente pode aproveitar para fazer algumas coisas em relação a isso. Ver o que você acha que a gente pode ajudar, é isso, Elaís? Que a gente pode também colaborar. Nós temos um comitê só disso aqui no Mulheres do Brasil, e a gente é muito ligado em Franca, no ambiente, no meio ambiente. A gente tem vários comitês sobre isso. E não pode... Eu estou sentindo muito mal, gente. Eu não sei como é que vocês estão. Estou falando muito, mas eu estou sentindo... Toda vez que toca nesse assunto, me incomoda demais, porque, como eu sou educadora, e sempre me preocupo com a educação, e se não for pela educação, dificilmente as coisas vão acontecer. E vejo, por exemplo, Franca, nós temos lá o secretário, que é o Dudu, né, o Eduardo, mas nós temos também as escolas públicas estaduais, que o maior número de aprendizes e estudantes estão na escola pública estadual, e em nível de sextos anos até o nono e ensino médio. Então, tem que fazer um trabalho juntando as duas escolas, as municipais e as estaduais. E é muito importante a gente levar isso para a escola, levar na escola e fazer isso começar lá na escola. O dia que essa população se conscientizar, mas tem que ser uma coisa sistematizada. Não é a gente ir lá fazer uma palestrinha, não, é levar sistematicamente, criar um modelo de como isso pode ser desenvolvido lá na escola. Porque esse pessoal vai tomar um nível de consciência crítica e política, porque eles vão entender que se isso não funcionar, a vida deles, nossa, vai ser muito pior. Porque quem é privilegiado, já está lá em cima, ele não está nem aí para ver o que está acontecendo aqui para baixo. Raras são as pessoas, não é? E principalmente o nível da pesquisa, que chega lá um tantinho, aquilo que já foi comentado, fechadinho, e o feedback não vem, não tem retorno. Então, é começar aqui mesmo. É essa população começar a rir. Essa parada, Maria Lídia, essa parada acabou com a gente. 10 anos que eu faço reciclagem. É horrível você... Eu não consigo parar de fazer, mesmo sabendo que o lixeiro vai misturar tudo. Não, eu não consigo. Eu estou com um monte de saco aqui, porque eu não consigo. A minha alma já está ligada nisso, eu não tenho consciência de mandar isso para outro lugar. Está aqui na minha casa. O dia que tiver uma condição, vai para o lugar certo. A gente vai Olha isso. Do EcoChat. A gente começa... Por quê? Foi por causa da saúde das coletoras, é isso? Das cooperadas? É pela saúde dela? Pela ordem lá da reciclagem, da separação do produto, é que eles acharam perigoso. Peraí. Não, o problema é a coleta na rua, porque a pessoa vai lá e tem que catar esse lixo. Esse é o momento do risco. E ao invés de se tomar uma atitude de oferecer luvas, de oferecer máscara para essas pessoas,
se decidiu que a reciclagem, o material reciclado não era tão importante quanto o orgânico, que dava para receber tudo junto por um tempo. Mas não sei se as pessoas avaliaram que não ia ser só um mês, que isso pode se tornar muitos meses. E aí foi aonde eles... Tanta gente. Foi uma decisão que agora vai ser reavaliada amanhã no Condema. Vai ter uma reunião que eu estou... Isso. Tá? Você está lá, né? Você está lá. Vou levar... É amanhã a reunião. Isso que foi decidido, o nosso promotor, né? Qual é o nome dele lá? O vizinho do meu cunhado. Paulo Borges. Paulo Borges. Vai estar presente e vai ser decidido se essa coleta vai retornar e quando. Aí você fala o nosso nome, fala que a gente está abismada com isso. Abismada. Eu estou também, muito chocada. Se a gente precisar, fala que nós doamos as luvas e os EPI para eles. E a gente se vira e dá essas luvas. Porque para poder ensinar a pessoa a reciclar de novo, gente, nossa, vai perder, não é? Porque é muito mais fácil botar tudo junto. Quem não tem essa consciência, mas eu estava pensando exatamente nisso, Andréia, porque esse seu material ficou muito bacana. A gente, do Verde, fazendo esse trabalho de falar um pouquinho do lixo nas nossas palestras das árvores. A gente fala pouco, mas a gente já dá fala da importância, né, de estar reciclando, fala do nosso lixo, na minha apresentação eu coloco fotos, mas é pouco. O ano passado nós atingimos 6.000 alunos. Eu e Maria Lídia, basicamente, nós duas falando, a gente atingiu 6.000 alunos em 20 escolas. Então, quer dizer, não, é um trabalho de formiguinha, mas ele existe, ele já está acontecendo. E acho que você tem que participar disso, você tem que estar participando, ajudando. A gente já teve pedidos de palestra exclusiva disso, que a gente passou para o pessoal do Franca Mais Limpa, mas eles estão realmente precisando de alguém como você, que tem já essa informação, que sabe falar, e de repente a gente pode mesmo conseguir um patrocínio para fazer esses panfletos. Isso eu acredito que não é difícil hoje de conseguir. O Verde hoje já tem uma visibilidade e consegue. A gente conseguiria, sim, para fazer. Mas vai ter que esperar voltar, porque pode, inclusive, mudar os dias dessa coleta. A gente não sabe como é que isso vai voltar. Então, a gente vai ter que caminhar mais um pouquinho até chegar lá, né? Agora, pirâmide das ODS, eu amei aquilo ali. Eu vou depois procurar, que eu quero olhar com mais calma. Gostei assim, da sua disposição, da sua vontade, realmente, de entrar nesse assunto, né, e de se aprofundar nisso. Olha, parabéns. E Leliana, obrigada por tê-la trazido, viu? Obrigada, Andréia. Obrigada, obrigada Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, foi maravilhoso. Eu queria só fazer reiterar os agradecimentos e fazer uma parte aqui. Eu gostei muito, André, de quando você fala que Franca está bem relacionado à região. E eu acho que é importante isso, a gente reforçar a positividade, porque eu sinto muito essa questão comportamental nas pessoas. Elas falam assim, mas para que eu vou separar? Igual quem mora em condomínio, né? Para que eu vou separar? Meus vizinhos não separam. Tipo assim, mas faça você a sua parte. E você fazendo vai fazer a diferença. Porque olha só, né? Franca é positivo se comparado a outras cidades. Franca é referência em muitas coisas, né? A gente tem que exaltar esse lado mesmo, né? Nas coisas boas, no que nós somos bons e no que nós podemos melhorar, né? Eu acho que a gente tem... Estou vendo nesse grupo o que eu não achava há muito tempo, que são pessoas engajadas, né? E com vontade, com conhecimento para fazer muito, né? Estou muito feliz de participar desse grupo, de verdade. E nós vamos fazer uma proposta para todos os candidatos a prefeito. Nós vamos entregar para todos os que estiverem na frente uma proposta, para todos eles, né?
falando quais são os objetivos do Grupo Mulheres do Brasil para a Franca. Nós vamos te chamar para você ajudar a fazer dessa parte, porque a gente quer entregar para todos e fazer assinar. Não vai valer nada, mas vai ser uma pressão. Vai ser uma pressão. O manifesto nosso, assim, não é nem manifesto. Olha, pauta ambiental, a gente quer isso, isso, isso. Quer tratar disso, quer cuidar dos cooperados, assim. Educação, a gente quer isso, isso, isso. Então, a gente vai ter que começar isso logo, porque parece que as eleições estão adiadas, mas a gente quer entregar para todos, né? Porque, Eliane, quem for eleito e quando for cobrado, já estava sabendo que isso ia acontecer, né? Já vai dar o recado para quando reclamar, já saber que era assim mesmo. Porque nós vamos falar com o prefeito depois, nós nem, né? Agora, é porque São Paulo não deixou fazer isso, né, Laís? Que eu queria chamar antes os deputados e não deixaram eu fazer isso. Mas agora a gente vai fazer, nós vamos chamar os prefeitos. Faz 2 anos que eu estou pleiteando isso, nós vamos fazer. E vou entregar essa carta de intenção, sei lá como é que vai chamar. Porque eles vão... Porque a hora que eles não fizerem, nós vamos falar, olha, você assinou que você ia fazer. Vai ter uma pressão para ir em cima disso. Porque senão a gente não vai para frente nessas pautas. E como diz a Maria Lídia, só tem valor aquilo que dá dinheiro. Ainda bem que ser ecologicamente correto agora está contando alguma coisa, né? Pelo menos para o marketing verde. Então... Verdade. Oi, Laís. Mas quando você não faz, fica muito feio. Vocês viram o caso da Oshklin? Como ficou feio que eles estavam cobrando R$140 para dar uma cesta básica? Que coisa feia. Dá a cesta básica você mesmo, né? Então, as pessoas estão muito alertas. E isso é muito desse novo tempo que está chegando aí. É um novo tempo que favorece muito a nossa ótica feminina. Eu sou muito animada com isso. Graças a Deus. Isso é evolução, né? Andréia, só fecha a apresentação para a gente ver o rostinho de todo mundo aí. De repente, eu tiro uma foto de todo mundo junto. Eu só queria... eu quero falar só uma coisinha para a Andréia. Eu quero só falar uma coisinha para a Andréia. É o seguinte, Andréia, eu tomei a liberdade de fotografar os seus quadros, mas eu vi que tem o seu nome em todos eles embaixo e está super legal. Obrigada, mas material valioso. Vocês, viu? Material valiosíssimo. Obrigada. Eu que agradeço. Né? Verdade, agradeço principalmente a Liliana que teve aí que me deu a oportunidade, né? E que teve acesso ao material e que gostou e que... Essa Leli não brinca, não. Ela é de verdade. E Laís, eu acho que eu fechei na hora que você tirou a foto. Tira outra. Tira outra. Liliana, pode falar, então. Ela está querendo falar aqui um pouquinho. Sorria, gente. Vamos sair bonita. Eu queria agradecer a Andréia, porque eu pude entrar mais agora no final, né? Mas depois você gravou, né, Laís? Eu vou assistir no começo, porque eu sempre acho que a propaganda, a divulgação é muito importante. E eu vi no restaurante, aquilo eu pensei, nossa, tem alguém pensando igual, né? Eu sou igual a Maria Lídia, o lixo aqui é lavado, seco o lixo, guardo, e eu estou sofrendo agora com isso também, né? Vamos ver como é que vai ficar. E espero que volte logo, né? Eu agradecer a presença da Andréia hoje e que ela continue no nosso grupo, porque ela vai trazer muita coisa de valor para o nosso grupo. Vai ser muito importante ela estar participando, né? A Daniela disse que já conhece ela, então é gente boa também, né, Daniela? Daniela conhece. Assina embaixo. Então, eu acho assim, isso pode ser divulgado no grupo 1 e grupo 2 Mulher do Brasil, com frases, sabe? Chamando atenção sobre o lixo. Olha quantas mulheres nós somos, 300. Se essas 300 multiplicar por mais 3, 4, olha o tanto de gente que a gente vai atingir, né? Então, eu acho que tem que divulgar mais essa questão do lixo. Eu tenho falado nas outras aulas, outros cursos nossos, esse assunto nosso de meio ambiente, de lixo, é uma coisa que tem que ser de todo o grupo. Não é um grupo, um comitê só, é um assunto de todos os comitês, porque é o que está contando hoje, não tá? O que a gente está observando hoje? Higiene, álcool, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso aí veio para ficar.
essa questão da higiene, do lixo, veio para ficar. Então, vamos divulgar E foi mais. foi muito importante no nosso encontro passado que nós decidimos que nós faríamos propaganda das coisas todas. Então, cada um tem que se imbuir da ideia de que tem que propagar. Se não propagar, aí fica difícil. Viu que as obras de arte já melhorou, já essa coisa da reciclagem vai melhorando, cada coisa no seu tempo. Os cartões, foi fazendo a propaganda no instantinho, acabou, né? Então, nós temos que colocar, compartilhar, particularizar o assunto. Mais pessoas tomam conhecimento. E fica muito bom, tem resultado. É mesmo. De aprovada, apoiada. É aprovado. Oi, gente, fala aí pra gente um pouquinho. Uma ajuda, mas como a Elaís disse, né, provavelmente vai ter alteração nesses dias, né, mas só para eu fazer um teste na última atualização que eu tenho, se vocês puderem, se ainda se lembrarem do dia que passava a coleta seletiva no bairro de vocês, se puderem me mandar no particular o bairro e o dia, para eu fazer uma outra verificação, né, para saber se o material que eu tenho era o último mesmo, ou se tem mais problemas ainda nesse material. Porque está sendo reformulado e colocado os ícones, né, dos ODS